Olá, me chamo Glória e hoje estarei falando sobre a tradição de São João Maria e o seu papel na Guerra do Contestado. Antes de iniciar, gostaria de esclarecer que a Guerra do Contestado não foi uma disputa direta entre Paraná e Santa Catarina. Na verdade, a Guerra do Contestado foi uma guerra nos territórios contestados, sendo eles a fronteira de divisa entre os estados, que ainda não estava claramente delimitada, mas também a fronteira de expansão agropastoril e a fronteira de ocupação territorial por tropeiros, peões, descendentes de escravizados, indígenas que passaram a adentrar na mata, se estabelecendo como agricultores autônomos, formando na região o que conhecemos como população cabocla. Por outro lado, a Guerra do Contestado foi um conflito social que extrapolou os territórios em disputa, uma vez que atingiu uma região mais ampla do que as áreas contestadas. Ao utilizar-se de armas de destruição em massa, teve como característica ser uma guerra moderna no sentido de massacre da população, incluindo mulheres e crianças. Mas, para compreender a complexidade desse conflito, precisamos também falar sobre São João Maria, um monge peregrino que se tornou uma figura mística e um líder espiritual entre diversos grupos de camponeses do sul do Brasil, entre eles os caboclos, mas também colonos alemães, italianos, ucranianos e poloneses. Durante a guerra entre 1912 e 1916, a figura de São João Maria foi utilizada para mobilizar e unificar seus fiéis contra a opressão das autoridades locais e interesses privados, simbolizando justiça social e resistência. Além disso, a devoção religiosa a São João Maria fortaleceu a causa dos sertanejos ao misturar elementos religiosos e sociais, desempenhando assim um papel crucial na resistência dos camponeses durante o conflito. Ao falarmos sobre São João Maria, é necessário ter em conta que não se trata de uma, mas sim de três personalidades religiosas que realizavam práticas independentes ao clero católico tradicional e que foram ganhando relevância entre essas comunidades rurais do sul do Brasil desde meados do século XIX. A sua relevância foi tanta que, mesmo não tendo sido canonizados, eles passaram a ser considerados como santo, segundo a cultura popular. Estes monges foram caracterizados pelo termo profetismo popular. É uma forma de liderança em que indivíduos assumem uma identidade de profeta, no caso da Guerra do Contestado, para guiar e mobilizar a sua comunidade em torno de uma visão alternativa à realidade. O primeiro monge, João Maria de Agostinho, foi um italiano que peregrinou o Brasil por cerca de 10 anos usando a batina franciscana. Ele chegou em 1844 pelo Rio de Janeiro, vindo do Peru, e seguiu aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, permanecendo no território brasileiro até 1852. Acreditava-se que ele tinha o poder de curar doenças através de milagres, o que causou a mobilização de muitas pessoas às localidades das Águas Santas, causando também certa preocupação ao governo e autoridades locais. O segundo, João Maria de Jesus, cujo nome verdadeiro era Atanas Markaf, foi um monge de origem síria que apareceu no final do século XIX. Ele também se dedicou a viajar por diferentes lugares com o objetivo de pregar mensagens de paz, justiça e espiritualidade, pois se considerava o continuador da missão do primeiro monge. Ele, por fim, desapareceu de forma misteriosa, o que muitos fiéis compreenderam como uma ascensão milagrosa. O terceiro, José Maria de São Agostinho, nascido Miguel de Lucena Boaventura, surgiu no ano de 1911 na cidade de Campos Novos, em Santa Catarina. Como ex-militar e soldado, José Maria liderou o levante que gerou a Guerra do Contestado em 1912, mas morreu no primeiro combate no mesmo ano em Irani, em outubro. Sua morte acabou gerando uma expectativa nos sertanejos, que acreditavam que ele ressuscitaria. Ao contrário do João Maria, José não queria o isolamento e fundou agrupamentos. Tinha sua própria guarda pessoal, os 12 pares de França, e pedia pela volta da monarquia. Como já mencionado, a criação desse santo popular contribuiu para a difusão de uma tradição cultural ligada a práticas sociais, religiosas e médicas que foram sistematizadas entre concentrações camponesas do sul do país. Esses pequenos agrupamentos, que foram crescendo ao longo do tempo,
cultivavam terras para sua subsistência seguindo uma ideia de pertencimento à natureza. Assim, pode-se dizer que João Maria atuou como reformulador do ideal caboclo e como instrumento de organização dessas comunidades rurais a partir de princípios de coletivização da terra e recursos comuns. Se formou então uma espécie de comunismo caboclo, que pregava a justiça e o bem-estar nas cidades santas, que foram construídas em contraposição aos laços de clientelismo e também ao capitalismo que estava em ascensão na região. Este conjunto de práticas ligado à terra, medicina popular e justiça social, orientado pela figura de São João Maria, foi tida como um catolicismo popular perverso pelas autoridades locais que desejavam explorar as terras e obter lucros através delas. A concentração fundiária nas regiões de pecuária levou a uma divisão desigual das terras, em que o poder local controlava as pastagens de gado nos campos nativos, enquanto os terrenos de mato eram ocupados por agricultores de baixa renda que cultivavam pequenas lavouras e ervais nativos. Esses ervais foram privatizados por fazendeiros, que os utilizaram para exportar erva mate. A concessão dos ervais foi adquirida pelos municípios através de um jogo oligárquico e dificultou ainda mais a possibilidade de renda dessa população campesina, a qual se tornou empregada dos grandes proprietários rurais apenas durante o inverno. Para agravar a situação, a empresa estadunidense Brazil Rail Lumber and Colonization adquiriu a concessão de construção da Estrada de Ferro Rio Grande-São Paulo. A construção da ferrovia resultou na expulsão desses sertanejos de seus territórios, sendo substituídos por uma vanguarda de progresso composta por imigrantes europeus, promovendo uma transformação significativa nas dinâmicas territoriais e econômicas da região. A luta cabocla foi uma resistência a essa investida estrangeira de colonização, mas também foi uma tentativa de formar um novo projeto de sociedade mais justa, não apenas para os devotos de São João Maria, mas para todo o Brasil, justificando assim o seu caráter revolucionário. Essa lógica capitalista e predatória da exploração madeireira e da propriedade privada não contemplava os sertanejos. Assim, essa população se viu na necessidade de defender suas próprias vidas, meios de subsistência e também os princípios propagados por São João Maria, que se encontravam ameaçados pela atuação da empresa estrangeira. Os conflitos bélicos que se seguiram demonstraram a disparidade entre as forças dos campesinos e da Lumber and Colonization, que continha um pequeno exército privado de 300 homens. Também contava com o apoio dos coronéis e representantes dos estados, que viam aqueles agrupamentos com maus olhos, incentivavam a fixação de imigrantes europeus na região, buscando o embranquecimento da população e colonização daqueles territórios. Com o crescimento dos conflitos e a militarização dos sertanejos, eles passaram a ser chamados pela imprensa e pelo governo local não apenas de fanáticos, mas também de jagunços, bandidos, que instituíam pavor e a desordem pública e promoviam um banditismo fanatizado. A partir da marginalização social dos caboclos, a repressão se tornou ainda mais violenta. Após muita luta e resistência, os sertanejos foram derrotados e posteriormente esquecidos pelas autoridades públicas, apesar de muitos até hoje permanecerem com a fé em São João Maria. Ao final, São João Maria contribuiu para a unificação dos camponeses e para a resistência contra as autoridades públicas locais e os interesses privados a partir da proposição de uma nova visão de mundo. No entanto, essa união não aconteceu apenas no sentido da guerra, mas também de princípios, o que proporcionou aos sertanejos o desenvolvimento de uma consciência sobre a sua própria condição política e social e sobre a opressão que sofriam através de laços de subordinação envolvendo coronéis, grandes fazendeiros e os interesses estrangeiros. A Guerra do Contestado foi um movimento social rural cujos líderes sempre estiveram ligados à religião e à conexão com o monge José Maria em maior ou menor medida. Daí vêm as suas características messiânicas. Além do seu caráter religioso, a Guerra do Contestado também possui sua face de crítica social, a qual tem relação com os dilemas sociais do presente. É um fenômeno histórico que ainda permanece vivo, tendo em conta questões como a luta de classes e a organização política da população. Nesse sentido, a importância de ressaltar o papel de São João Maria como símbolo popular, sobretudo por seus ensinamentos sobre noções de cuidado da terra
e sua defesa da autossuficiência do povo. Além disso, seu envolvimento direto no conflito, para defender os interesses dos camponeses e caboclos, fizeram com que se tornasse uma figura atemporal, mesmo tendo morrido no início da guerra.